Quero apresentar o nosso preletor da noite, Magnus Pena. É casado. Podemos aplaudir. Magnus é casado com Sabrina Pena, pai de Rodrigo e Rafaela. É empresário e diretor Febracis, que é a maior instituição de coach do mundo, com matriz em Fortaleza e o núcleo em mais de 40 cidades do Brasil, incluindo os Estados Unidos e mais de 3 continentes. Já impactou, através da sua empresa, mais de 70 milhões de pessoas ao longo da sua trajetória. Magnus, que Deus te abençoe. Nós abrimos o nosso coração para escutar o que Deus tem para falar a teu respeito. Deus te abençoe. Obrigado, Zago. Boa noite. Então, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, a Deus, que proporcionou esse momento para que eu possa estar aqui compartilhando com cada um de vocês o meu testemunho, a minha trajetória. Em especial também a minha gratidão ao Luiz André Martins e também ao Humberto pelo convite, por me gerar a oportunidade de verdadeiramente compartilhar tudo que Deus tem feito na minha vida. Então, como o Zago me identificou, me apresentou aqui, a minha maior identidade, além de ser esposo da Sabrina, pai do Rodrigo e da Rafaela, é ser um homem de Deus, é ser um homem temente a Deus. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Nem sempre na minha trajetória de vida eu tinha esse entendimento. E eu quero nessa noite trazer a oportunidade para você conhecer um pouco mais desse Deus, conhecer um pouco mais daquilo que Ele tem para você. Então eu quero te pedir, tomar a liberdade de pedir a você que você me faça um favor. Posso pedir? Sim ou não? Não ouvi. Sim ou não? Que você abra o seu coração. Que você se dispa de qualquer preconceito, que você se dispa de qualquer bloqueio e simplesmente ouça, simplesmente receba, e aquilo que de fato fizer sentido para você, você então receba, e aquilo que talvez num primeiro momento não fizer sentido para você, você coloque em algum lugar, num mosaico, num quadro, na parede, e que amanhã, ou quando chegar em casa, você possa revisitar isso novamente e aí analisar se faz sentido, você receba, e se não faz sentido, então você refute, coloque fora e não acumule aquilo que não faça sentido para você. E eu quero começar trazendo essa mensagem, fazendo uma pergunta para vocês. Sinceramente, o que é sucesso para você? Qual a sua definição de sucesso? Por muitas vezes eu me fiz essa pergunta. Eu comecei a minha trajetória profissional na indústria calçadista, venho do vestuário, da empresa de calçados. Trabalhei 23 anos nesse segmento. E naquela época, para mim, a minha definição de sucesso era alcançar maiores cargos, alcançar um status através do próprio cargo, gerente, diretor, coordenador, acumular riquezas financeiras, dinheiro propriamente dito. Essa era a minha definição de sucesso. E que eu não estou dizendo que está errado, mas era a minha definição de sucesso. E eu passei grande parte da minha vida na corrida dos ratos. Ou seja, em busca de sucesso, em busca de prestígio, em busca de crescer nas empresas que eu estava inserido, porque eu entendia que isso era sucesso. E ao longo dessa caminhada, eu fui deixando pelo caminho saúde, fui deixando pelo caminho família, fui deixando esposa, filhos, amigos, em busca somente de sucesso e dinheiro. E eu cheguei a um ponto na minha vida que eu era tão pobre, que eu só tinha dinheiro. Vou repetir. Eu cheguei a um momento na minha vida que eu era tão pobre, que só tinha dinheiro.
Mas, Magnus, ter dinheiro é ruim? Não, muito pelo contrário. Ter dinheiro é muito bom. Ter prosperidade financeira é muito bom. Mas a que custo, a que preço? O que é verdadeiramente importante para você? O que faz diferença na sua vida? Se você pudesse tirar toda a tua riqueza financeira, todo o teu dinheiro, você que é empresário, você que é bem-sucedido na vida, o que te sobraria? Você já parou para pensar nisso? O que te sobraria? Pois um momento da minha vida eu estive diante disso. Um momento diante da minha vida eu cheguei à conclusão que eu não tinha nada, eu só tinha dinheiro. Foi num momento onde eu tinha um auge profissional na minha vida, um momento da minha carreira profissional, e eu fui transicionar, sair de uma empresa que eu era diretor de uma planta fabril lá no Ceará, e eu entreguei um projeto lá, estava voltando para o Rio Grande do Sul, e aí surgiu uma oportunidade na região metropolitana de Fortaleza para eu trabalhar numa outra empresa, que também era de um gaúcho, que também era aqui do Sul. E eu fui lá, então, conhecer essa empresa. E aí, cheio de arrogância, cheio de prepotência, chegando naquela empresa, achando que eu ia embarcar toda a minha experiência, todo o meu aprendizado, todo o meu know-how, todo o meu sucesso dentro daquela empresa. O dono da empresa, o proprietário, disse assim: olha, eu comprei um pacote de treinamentos com uma determinada empresa aqui, e já que você está chegando agora, vá fazer junto com os times de gestores, para que a gente tenha um alinhamento de pensamentos. E eu olhei para ele assim, com 23 anos de experiência, com sucesso profissional, mais alto cargo que eu podia chegar dentro do ramo, ganhando muito dinheiro. E eu olhei para ele e pensei assim: eu fazer treinamento, o que essa pessoa vai me ensinar que eu ainda não saiba, que eu já não tenha vivido? Mas era condicional aquela proposta, então eu fui fazer esse treinamento. Cheio de arrogância, cheio de prepotência, no primeiro momento era algo bem disruptivo, e de pronto eu não aceitei aquilo, né? Aquilo não encaixou comigo. Achei que era uma turma de doido, né? Que era uma coisa meia lunática lá. Começava às 7 horas da noite o treinamento, cantando bom dia, né? Celebrando o dia, às 7 horas da noite. Eu pensei assim: meu Deus, onde é que eu fui parar, né? Mas ok, eu tinha que estar ali, e ali eu fui acompanhando aquele treinamento. Eram 20 sessões, 20 aulas, né, naquele treinamento. Porém, aquele conteúdo que estava sendo ministrado, ele começou a falar comigo, porque era algo que eu vivia. Gestão de pessoas, liderança, gestão de conflitos, alta performance, resultados extraordinários. E aquilo começou a falar comigo, até que eu fui aquebrantando. E aí eu baixei a guarda e comecei a emergir no processo de transformação daquele treinamento, daquela empresa que propunha aquele desenvolvimento humano. E aí eu fui fazer parte, então, de um grande evento, que é o maior treinamento de inteligência emocional do mundo. Fui lá fazer parte daquele treinamento. Mas ainda cético, ainda arrogante, ainda prepotente, porém um pouco mais aberto. E essa decisão de me abrir naquele momento começou a transformação na minha vida. Por isso que eu te peço, abra o teu coração. Aproveite aquilo que fizer sentido para você. O que não fizer sentido, também descarte, para que você realmente não acumule nada que faça sentido. Porque foi essa decisão que começou um processo de transformação na minha vida. Primeiramente, e puramente, racional e emocional. Porém, dentro desse processo de desenvolvimento, eu comecei a enxergar que a alta performance, a minha, a sua, de qualquer nós, passa por 3
esferas, vamos dizer assim, me fugiu o termo agora, mas 3 patamares, 3 concepções que são inteligência racional, que é a cognitiva, que é a que todos nós desenvolvemos na academia, na escola, a inteligência emocional, que pouco nós temos a oportunidade de desenvolver, mas também existia uma, e talvez a mais importante de todas, que é a inteligência espiritual. E naquele momento, a inteligência espiritual para mim não casava direito. Por quê? Porque eu vinha de uma cultura religiosa, de religiosidade, uma série de preconceitos. Para mim, naquela época, era um Deus inalcançável. Era um Deus muito distante. Era um Deus que se ouvia falar, mas não era um Deus presente. Talvez você possa estar vivendo um momento como esse. Mas ali, Deus sabia que para que Ele pudesse me alcançar, para que eu pudesse estar aqui essa noite falando com você, Ele tinha uma estratégia certa. Ele precisava entrar pelo racional, para que eu pudesse chegar a conhecer esse Deus de forma espiritual. E ali iniciou um processo, onde eu fui imergir nessa grade de treinamentos, onde eu fui imergir nesse processo de desenvolvimento das minhas emoções, com o objetivo puramente de performar melhor, de ganhar mais dinheiro, de alcançar cargos maiores, ser CEO de grandes empresas, ocupar cargos maiores, porque a minha definição de sucesso era ter muito dinheiro, ou ter uma tranquilidade financeira. A minha definição de pai é quando eu pudesse dar uma qualidade de vida para os meus filhos. A minha concepção de marido é quando eu pudesse dar para a minha família, para a minha esposa, uma tranquilidade financeira. Uma boa casa, um bom carro, um bom limite na conta bancária, um bom cartão de crédito. Essa era a minha definição e concepção de sucesso. Mas nesse processo que eu iniciei, eu comecei a entender, de forma cognitiva, que sucesso era muito mais do que isso. Que sucesso era ter tempo de qualidade com os meus filhos. Que sucesso era eu, numa segunda-feira à tarde, rolar no chão e brincar com meus filhos. Era numa terça ou quarta-feira, pegá-los e almoçar com eles. Independente do dia da semana, eu ter tempo de qualidade com a minha esposa. É eu ter lazer, é eu ter amigos de qualidade. Mas eu comecei a entender também que uma definição de sucesso era também eu conhecer mais de Deus. E eu, nesse processo de desenvolvimento, eu comecei a buscar a conhecer Deus. Mas como eu falei, Deus era algo muito distante para mim. Era algo muito distante. E como talvez você já ouviu falar, o sucesso deixa pista, né? Deixa rastro. Eu comecei a olhar as pessoas que eu modelava, as pessoas que eram referência para mim, e eu comecei a olhar para elas e entender o que elas têm diferente. E eu comecei a encontrar nelas a presença de Deus. Então, de forma cognitiva, eu pensei assim, opa, isso faz diferença. Tem algo diferente aí. Eu vou procurar conhecer, então, esse Deus. E assim eu fiz. Fui buscar conhecer esse Deus, que fazia tudo que eu via Ele fazendo na vida dessas pessoas que eram referência para mim. E teve uma das pessoas muito importantes nessa trajetória, que foi o Paulo, que se tornou um grande amigo, depois um sócio, e que foi uma pessoa com a qual eu conheci esse Deus que podia realmente fazer uma transformação na minha vida. E ali então comecei a procurar mais desse Deus. Mas ainda muito resistente cognitivamente, né? Muito incrédulo, muito sem saber verdadeiramente se era real, se isso podia acontecer mesmo, né? Eu me lembro que eu ia às reuniões cristãs e ficava meio
atemorizado com o que acontecia lá, né? Ficava olhando, tentando entender de forma lógica e cognitiva como aquilo acontecia. E assim foi por algum tempo. Até que nessa transformação de desenvolvimento emocional, eu decidi, então, transicionar de carreira. Eu tinha uma carreira profissional no ramo da indústria, como CEO, diretor de grandes empresas, grandes plantas fabris. Já tive mais de 1.000 pessoas ao meu comando, diretamente. E aí eu decidi, então, com essa novo processo que eu estava vivendo, transicionar de carreira. Porque ao longo desse processo eu comecei a entender que as pessoas tinham dores, tinham problemas assim como os meus. Viviam na corrida dos ratos em busca de dinheiro, em busca de fama, em busca de riqueza, deixando muitas vezes tudo aquilo que era importante e de mais valor no meio do caminho. E naquele processo já de conhecer mais Deus, dentro do processo de desenvolvimento emocional também, Deus falou comigo através de uma ferramenta cognitiva. Eu ouvi muito claro e identifiquei qual era o meu propósito. E o meu propósito era ajudar pessoas que viviam uma vida como eu. Uma vida louca, ferrenha, buscando somente prosperidade financeira e deixando o resto da vida uma bagunça. E eu decidi então transicionar de carreira. E larguei um alto cargo, um alto salário, em busca desse propósito. E eu quero que vocês repitam comigo: processo. Mais alto, processo. Tudo é um processo. Eu precisava passar pelo processo para que eu pudesse viver essa nova história, que eu pudesse viver essa nova carreira, que eu pudesse realmente estar preparado para cumprir esse propósito. E eu meio que atropelei o processo. Talvez com a intenção humana, com a ansiedade humana, com o objetivo de querer fazer tudo com as mãos, como sempre foi a minha vida toda, derrubando parede, né, enfrentando leões, abrindo trincheiras. Mais uma vez eu havia tomado a decisão por impulso. E naquele momento que eu estava nesse processo, a minha esposa Sabrina, está ali, amada, abençoada. O holofote aqui não me deixa te ver direito, né? Mas, ok. Está ali ela. Levanta, por favor, Sabrina. Uma salva de palmas aí para Sabrina. Nesse processo, eu descobri que ela estava para me deixar. Eu já estava no segundo casamento, ela é minha segunda esposa. Nosso casamento já estava destruído e eu não sabia. Distante dos meus filhos, naquela rotina de trabalho, correndo atrás. E ela estava para me deixar. Nós morávamos no Ceará, em Fortaleza, e todo final de ano a gente vinha para o Rio Grande do Sul fazer uma visita, né, aos familiares e passava as férias aqui. E bem nesse momento, né, ela estava preparada já para vir com os meus filhos para o Rio Grande do Sul e não voltar mais. E para mim, estava tudo perfeito, estava tudo maravilhoso. Só que para ela não estava. Porque o meu foco estava em outro lugar. Não na minha família, não nos meus filhos. E aí nesse momento que ela revelou isso, e a gente estava passando por esse processo de transição, eu pedi que ela confiasse no processo que eu estava passando, que ela desse mais um voto de credibilidade, tendo eu já gastado vários votos ao longo da vida, né, com ela, já tendo desperdiçado várias chances
que ela tinha me dado. Mas nesse momento, nós entendimos que era verdadeiramente algo diferente. E ela me deu esse voto, e eu sou grato a ela muito, até hoje, por esse voto que ela me deu. E nós iniciamos um processo de transição. Só para você tangibilizar, eu saí no domingo de um salário, de um prolabore, de um faturamento assim, para zero na segunda-feira. Transicionando de carreira e buscando e viver esse propósito que eu tinha entendido que era a minha missão. Porém, eu não tinha vivido o processo. E na época nós morávamos num condomínio de luxo, em Fortaleza, tínhamos 3 carros, os filhos em escola particular. E nesse processo, foi um carro, foi outro carro, foi economias, o que tinha no banco foi limite de cartão de crédito, foi conta especial. Até o momento que nós tivemos que sair do condomínio, que não tinha mais como pagar o condomínio, não tinha mais como pagar o aluguel, e fomos morar bem numa favela, numa periferia de Fortaleza, que era o que nós conseguimos pagar na época. E eu ainda estava nesse processo de transição. Processo de transição de implementar a minha nova carreira, de me posicionar no mercado, de vender o meu trabalho, algo que a vida inteira foi vendido. Eu fazia sempre melhor que os outros para ser comprado. Eu não sabia vender o meu trabalho. Eu não sabia vender a minha identidade. Eu não sabia vender o meu talento. E dentro desse processo que eu fui forjado, fui colocado a fazer, a gente teve que se mudar para a favela. E foi eliminando algumas contas, daí a gente ficou com um carro mais top, que acabou tendo que vender depois para pegar um mais barato, e com o dinheiro comer mais uns dias, mais uns meses. E assim foram quase 10 meses. Quem aqui conhece a OLX? Quem conhece a OLX aqui? Levanta a mão bem alto, quem conhece a OLX? Eu me tornei um perito na OLX. Eu comecei a vender tudo que nós tínhamos na OLX para comer mais um dia. Começou primeiro por aquilo que a gente não usava, né, comumente. Bicicleta das crianças, moto elétrica, lavadora de louça. Ou seja, nós sentávamos e fazíamos as contas para ver o que a gente tinha para pagar a escola, para fazer o rancho, a comida da semana, para pagar o aluguel, para pagar a energia. Precisava X reais. E a gente caminhava por dentro da casa, eu e ela, e nós olhávamos, o que tem aqui que vale isso? E aí tirava foto, e postava no OLX, para vender, e poder ter o dinheiro para passar mais uma semana. E nós chegamos a um ponto, né, que a gente falava dentro de casa, dava eco. Porque não tinha mais. O que sobrou, para encurtar, só tenho pouco tempo aqui, para encurtar, o que sobrou foi uma cozinha modelada, que não tinha como vender em partes, e a geladeira, porque era essencial. E que depois a gente acabou trocando pela reforma da casa, né? Quando a gente entregou o imóvel. E assim nós fomos dentro desse processo. Mas nós críamos que nós tínhamos tomado a decisão. Nós acreditávamos naquela decisão de viver aquele propósito. E ainda naquele desenvolvimento de fé, eu me lembro que, imagine aqui para você ter um parâmetro, não sei se você conhece Fortaleza, mas da onde nós morávamos até onde eu ia atender os meus clientes, pro bono até então, porque a minha crença não tinha virado, eu não conseguia vender. Quando o cliente chegava na minha frente, eu oferecia de forma gratuita, porque intelectualmente, emocionalmente ainda uma voz interna dizia assim, você não está pronto, você não está preparado, entrega, vai estudar, vai fazer pro bono. E aí eu estava indo, né, para atender esse meu cliente pro bono, pagando combustível, pagando passagem, pagando o espaço para atender esse cliente, que era mais ou menos daqui na Zona Sul.
praticamente atravessava a cidade. E lá em Fortaleza tem os terminais de ônibus. Então, da casa que a gente morava até onde o ônibus passava, eu ia a pé. E eu pegava um ônibus aqui, que custava R$2, ia até o terminal. Do terminal, era gratuito de um terminal para outro terminal. Então, eu pegava de forma gratuita dentro do terminal e ia até o local onde eu ia atender o meu cliente. Então, eu gastava R$2 para ir e R$2 para voltar. Fizeram as contas? Sim ou não? E eu saía, então, para trabalhar, para entregar o meu trabalho, para me posicionar no mercado, com R$4. Que era o que tinha para aquele dia. E aí eu me lembro que foi umas primeiras vezes, eu não sabia pegar o ônibus em Fortaleza. Só andava de carro por lá, não sabia pegar o ônibus. E numa dessas eu peguei, então fui caminhando umas 3 quadras até a rodovia, pegar o ônibus para ir para o terminal. Cheguei no terminal, perguntei, olha, qual é o ônibus que vai para tal lugar que eu precisava ir? Ah, é o ônibus tal. E o ônibus tal veio, eu entrei. Só que aquele ônibus, ele ia no final da linha para onde eu queria ir. Ele dava a volta em todo o centro de Fortaleza para terminar lá onde eu ia chegar. E eu tinha um horário. E eu não podia me atrasar. E eu desci, então, no centro de Fortaleza, num calorão de uns 45 graus, mais ou menos assim, do jeito que eu estou, de terno, puxando uma bolsa executiva, com peso danado, uns 40 graus, e naquele momento eu comecei a orar. Mas uma oração de questionando Deus. Deus, por quê? Por que eu estou passando isso? Por que eu estou tendo que ter essas privações? Porque eu sabia que eu não ia ter dinheiro para voltar, porque eu ia ter que pegar outro ônibus até o lugar e eu não ia ter dinheiro para voltar. Eu ia ter que arrumar uma carona para voltar. E aí, encontrei a parada e eu fui conversando com Deus, e foi a primeira manifestação que Deus fez de forma legítima e que eu pude perceber de forma clara, foi nesse dia. Eu entro no ônibus, o ônibus chega, eu entro no ônibus lotado. Quem é que já pegou ônibus lotado aqui? Levanta a mão. Sabe como é que é, né? E eu não podia perder aquele ônibus. Se eu passasse da parada, eu estava lascado, porque eu não tinha mais dinheiro. E o que eu fiz? Eu peguei e fui atrás do motorista. O ônibus entrava por trás, passei a roleta e fui parar atrás do motorista, né? Olhando para a brisa do ônibus, para que quando eu visse a parada, né, eu descia logo, porque se eu perdesse, estava lascado. E eu, segurando naquele ferro assim, atrás do motorista, e lá atrás, no fundo do ônibus, tinha 3 senhoras, sentadas no fundo do ônibus. E quando eu estava lá, eu entrei no ônibus, já percebi que ela me olhava. Quando eu estava lá atrás, lá parado, tinha uma senhora no meio que ficava me olhando, com olhar fixo. Você já percebeu em algum lugar isso? Você entra em algum lugar, tem uma pessoa te olhando com olhar fixo? E assim estava eu naquele ônibus. Eu conversando com Deus, brigando com Deus ali, o ônibus lotado, ele me empurra para lá e para cá, e eu aqui segurando e brigando com Deus, literalmente brigando com Deus. E volta e meia eu olhava com o canto do olho para aquela senhora me olhando. Esvaziou o ônibus, encheu o ônibus, e aí nós indo para lá e para cá, dava um pouco, esvazia tudo lá atrás, esvazia o corredor, fica todo mundo sentado, eu de pé, somente eu de pé, todos os bancos da frente sentados, e somente aquela senhora lá sentada lá atrás, me olhando. E eu continuava naquela luta com Deus. E aí, repita comigo, nada é por acaso. Nada é por acaso. Você não está aqui por acaso. Fala para quem está do teu lado aí, você não está aqui por acaso. Quando, de repente, a pessoa que estava do meu lado levanta e sai. E eu já cansado, eu disse, agora eu vou sentar. E quando eu fui fazer menção de sentar, eu olho, aquela senhora levanta lá atrás. O que eu imaginei numa fração de segundo? Ela vai vir sentar aqui. E eu segurei um pouquinho. Não vou esperar para ver o que ela vai fazer. Se ela passar direto, eu sento. Se não, eu vou dar lugar para ela. E ela chegou, sentou.
Só que normalmente ela sentaria assim, ó. O motorista estava ali e ela sentaria aqui. Ela sentou com a bunda de quina no banco, assim, e eu de pé aqui, e ela sentou assim, olhando para mim. Escancarou daí, né? Olhou direto. E eu ali, daqui um pouco eu dei uma olhadinha, assim, sabe aquela olhinha de baixo, assim, né? E ela estava assim para mim, ó. E aí eu olhei para ela assim, ela pegou na mão, ela pegou nesse braço assim, e disse assim: Deus mandou te dizer que é para você perseverar, que no tempo adequado, no tempo certo, adequado, tudo vai acontecer na sua vida. E largou aquela bomba e saiu. Largou aquilo para mim e desceu. E eu fiquei com aquele negócio ali. E aí eu fui atender meus clientes, e eu vou dar uma acelerada, senão 70 minutos não vai dar tempo, né? Aí eu fui atender meus clientes, e nós estávamos num processo que nós não tínhamos mais o que vender. E aí eu disse para minha esposa um dia, eu disse, olha, não vai dar mais. Não vai dar mais. Eu vou voltar para o mercado de trabalho. Eu comecei a fazer currículos. E comecei a mandar para agências de emprego. Mandar para agências de emprego. Repita comigo de novo, nada é por acaso. Na mesma semana eu recebi 3 propostas de emprego. 3 propostas de emprego. Uma com um bom salário, muito bom, melhor do que eu ganhava antes, em São Paulo. Uma proposta aqui no interior do Rio Grande do Sul. E uma proposta na região metropolitana de Fortaleza, cidade de Caucaia, que é do lado de Fortaleza. E eu disse para minha esposa, olha, eu vou fazer essa entrevista. E ela me perguntou, tem certeza? É isso que você quer? Não aguento mais. Eu não aguento mais viver isso. Olha como é que está a casa, não tem mais o que vender aqui. E aí eu fui fazer a entrevista para essa empresa. Fui fazer a entrevista nessa empresa, e aí eu fiz a entrevista, Rodrigo, o nome dele, do diretor da empresa. A empresa era Nayane Rodrigues, você pode procurar, uma empresa de lingerie muito famosa. E eu fui então fazer lá a entrevista de emprego para gerenciar, para dirigir toda a planta fabril deles. E aí fazendo a entrevista com o proprietário, com o dono lá, ele disse assim, olha Magnus, gostei, né, tu tem experiência, você tem uma boa vivência no Parque Fabril, no chão de fábrica. Para mim está fechado. Só que eu quero te pedir para confirmar somente hoje à noite, às 8 horas da noite, porque minha esposa está em São Paulo, e ela está chegando hoje, ela é minha sócia, e eu só quero alinhavar isso com ela. Mas por mim está fechado, você pode começar amanhã, mas aguarda o meu telefonema às 8 horas. Eu disse, não, beleza, tranquilo, né? Saí dali, fui então lá para onde eu atendi os meus clientes, fui atender mais um cliente pro bono, fui passar também por um processo de atendimento, eu estava sendo acompanhado por um coach, acompanhado por um mentor na época, e sabia todo esse dilema, e eu cheguei para ele e disse assim, hoje não tem sessão de coach, hoje eu quero abrir meu coração para você, eu estou decidindo parar, eu não vou mais transicionar de carreira, eu não aguento mais, eu já estou tirando o conforto da minha família, até a sobrevivência. E naquele momento, ele olhou para mim, fez algumas perguntas, né? Como todo bom coach, fez algumas perguntas, me fez refletir. E uma das perguntas que ele fez para mim foi assim, será que essa certeza que você tem de voltar para o mercado de trabalho não é o que está te impedindo de fazer aquilo que você precisa fazer para viver o seu propósito? E nós chamamos de PPS, né? Perguntas Poderosas de Sabedoria, entrou como uma flecha. Então eu fui para casa e aguardando o telefonema. 8 horas, 8 e pouco da noite. Quem liga? O diretor da empresa que eu estava prospectando uma vaga. E ele liga todo eufórico, dizendo assim, Magnus, ó, falei com a minha esposa, fechou, você pode começar amanhã, tá tudo certo. E eu num silêncio do outro lado da linha. E aquela pergunta reverberando a minha mente.
E eu já num processo de espiritualização, de conhecendo um Deus que cuida, um Deus que ampara, um Deus que zela, um Deus que provém. Eu, por fé, naquele dia, em silêncio, a pessoa, o Rodrigo, do outro lado, perguntou: Marcos, alô, alô, alô. E eu disse: alô. Disse: olha, Rodrigo, eu quero te agradecer a oportunidade, né, de ter participado do processo de seleção, mas eu decidi viver o meu propósito de vida. E eu declino da oferta. E ele do outro lado, sem entender nada, né, ficou aquele silêncio no telefone, e ele disse: tá, então tá bom, boa sorte. E desligou o telefone. Daquele dia em diante, um processo estava sendo finalizado. Naquele dia em diante, as coisas começaram a mudar. Daquele dia em diante, eu comecei a conhecer um Deus que abre porta que ninguém pode fechar. A partir daquele momento, eu comecei a conhecer um Deus, de fato, que podia mudar a minha história. E nós começamos, então, num processo de imersão no meu propósito de viver a nossa missão, a qual a minha esposa estava me abençoando e junto comigo, e começamos um processo de desenvolvimento e de crescimento profissional. E aí, dentro daquela minha fase que eu falava de desenvolvimento emocional, começou também a minha fase de desenvolvimento espiritual. E ali eu comecei a ter mais intimidade com Deus. Começamos a colocar as nossas demandas na mão de Deus. Começamos a orar, chamar a presença de Deus. E eu me lembro que a minha esposa conta, um dia talvez ela vai contar, que nós estávamos contando as moedas, contando, sabe, quem é mulher aí sabe, aquela que sempre fica uma moedinha jogada dentro da bolsa, né? Quando às vezes abre um bolsinho da bolsa, tem 100 reais aqui, nem lembrava que tinha. E nós começamos a fazer isso em todas as bolsas, porque nós precisávamos de dinheiro para aquela semana. Pegamos todas as bolsas dela, botamos na cama, começamos a abrir tudo que era bolsinho, e fizemos um dinheirinho ali que a gente precisava, para que a gente pudesse viver mais uma semana. E eu estava naquele processo, então, de desenvolvimento, e aí eu fui para um treinamento. Eu me lembro que a Sabrina, ela fez um shake, congelou o shake, e eu levei numa mochila térmica, e eu ia então no estacionamento lanchar aquele shake congelado, porque eu não tinha dinheiro para comer no restaurante. Eu não tinha dinheiro para comer na praça de alimentação. Mas nós sabíamos que nós estávamos no caminho certo. Nós sabíamos que Deus tinha aberto aquelas portas. E em fração assim de 15 dias, eu recebi um convite então dessa empresa, dessa pessoa que era o meu mentor, para ser um treinador da empresa dele. Eu tinha passado por todo o processo de desenvolvimento daquela empresa e tinha me destacado naquela trajetória, porque tudo na minha vida eu sempre fiz muito mais do que era para ser feito, porque era assim que eu era reconhecido, era assim que eu era comprado. E ele me convida então para fazer parte do time dessa empresa. E eu me lembro que eu precisava ficar 3 meses num processo de desenvolvimento interno, sem faturar nada. E eu não tinha mais esses 3 meses. Nós não tínhamos mais nada para vender. Mas nós tínhamos a certeza no coração que aquele era o caminho. E eu me lembro que então a gente pegou aquele carro que a gente tinha, que era o melhorzinho na época, e a gente trocou por o menor, mais barato, que até temos até hoje, eu acho que até um karma, né? Nós temos que se moldurar aquele carro. E aí conseguimos mais um dinheiro para ficar mais um tempinho naquele processo. Em cerca de 3 meses, eu recebi um convite da própria pessoa, desse meu mentor, de vir para o Rio Grande do Sul para trazer a primeira unidade desta empresa, a qual eu dirijo hoje, que é a Febracis, para trazer aqui para o Rio Grande do Sul uma das primeiras unidades como franquia dentro do grupo. E eu me lembro que eu estava dentro da empresa lá, e ele saiu da sala dele, e eu indo para o banheiro, nós se encontramos, e ele olhou para mim assim,
e disse, Magnus, onde é que vai ser a tua unidade Febracis? E numa fração de segundos, o meu cérebro foi lá na minha conta bancária, meu cérebro foi lá no cenário que eu estava vivendo, sem dinheiro nenhum, sem condições de nem ir embora naquele dia, porque eu precisava de carona. E eu olhei para ele, e aí eu disse assim, olha, se for para ser, então que seja em Porto Alegre, seja no Rio Grande do Sul. E ele olhou para mim e disse assim, então faça um planejamento, e me apresente o planejamento. Isso eu estou falando em torno de janeiro, fevereiro de 2016. Em maio de 2016 eu estava aqui em Porto Alegre, eu e a minha esposa, trazendo a primeira palestra, o primeiro treinamento dessa empresa aqui no Rio Grande do Sul, que hoje já fazem 5 anos, é uma empresa hoje milionária, uma empresa hoje que é um ativo para mim, eu não preciso estar dentro da empresa hoje para trabalhar. Hoje eu tenho qualidade de vida com os meus filhos, hoje eu tenho qualidade de vida com minha esposa, hoje eu posso ir e vir a hora que eu quiser para qualquer lugar, não sou mais escravo do relógio, não sou mais escravo de nada. Mas nem sempre foi assim. Quando nós viemos para cá, nós não tínhamos dinheiro para comprar passagem. E eu tinha um amigo que emprestou o cartão de crédito. Nós compramos uma passagem 10 vezes e eu ia pagando para ele. Eu ficava hospedado na casa da minha irmã em Canoas, ia ministrar treinamentos lá no Cindy Loja em Gravataí. Mas Deus abre porta que ninguém pode fechar. E aqui no Rio Grande do Sul ele encontrou um parceiro que foi colocado junto comigo e que me levava para lá e para cá até que a gente começasse a montar a nossa empresa aqui. E aí, vindo para cá, com o objetivo de abrir empresa, de explorar o mercado, já com as crenças reformuladas, já num processo de transformação, já conhecendo um pouco mais de Deus. Nesse processo, nós viemos para cá, trabalhando dia e noite, minha esposa ligando para os clientes durante o dia, marcando palestras, seminários, treinamentos para que eu pudesse ministrar e apresentar essa nossa empresa de desenvolvimento humano. E a gente entrou, e eu entrei novamente num processo que eu vivi anteriormente. Um processo workaholic, um processo em busca de dinheiro, porque eu não tinha dinheiro e eu precisava abrir empresa. Quem é empresário aqui? Levanta a mão. Quem é empresário? Levanta a mão bem alto. Você sabe como é começar um negócio? Sim ou não? Você é eu-keep, né? Se você foi como eu, você é eu-keep, né? Você vai lá atacar, vai lá defender e vai lá cabecear também. Só troca de cadeira durante o dia. E aí nós entramos num processo workaholic, a minha esposa ainda lá em Fortaleza, e eu vindo para cá para ministrar treinamentos, às vezes ia para lá com dificuldade financeira ainda. A gente ligava de Fortaleza para cá, o pessoal achava que era do presídio, né, amor? Porque era DDD 85, daí não atendia. E hoje eu tenho lá na empresa, um dia que você for lá conhecer, cutuca quem está do teu lado e diz assim, nós vamos lá conhecer a empresa dele. Fala aí para quem está do teu lado. Quando você for lá, eu vou te mostrar um celularzinho que nós temos lá, ó, de 4 chips. Quem já conhece o nosso celular de 4 chips? Quem conhece? Aqui nós temos colaboradores, temos amigos. Um celularzinho com 4 chips, porque nós não tínhamos dinheiro, não tinha crédito, né? Lembra daquela época que ligar de Vivo para Vivo não pagava, ligar de Claro para Claro não pagava, lembra? Pois é, assim que a minha esposa fazia. Ela ligava e dizia, Humberto, que operadora tu é? Vivo, opa, peraí. Já desligava e ligava de Vivo para falar com o Humberto. Se ligasse da Claro para Vivo, era oi e caía já, porque não tinha mais crédito. Assim nós começamos a empresa. E Deus nos surpreendia. A cada treinamento, uma vez, ela me liga desesperada de madrugada, eu aqui me preparando para ministrar uma palestra no dia seguinte. Ela me liga de madrugada e diz assim, Senhor, temos um problema. Eu disse, meu Deus, o que houve? Eu pensei assim, não vai dar nada, não vai dar. E nós tínhamos vindo com o dinheiro contadinho para cá para fazer a palestra. É só, nós temos um problema, o local só cabe 150 pessoas e já tinha 450 inscritos. Tinha 450 pessoas já inscritas na palestra. Eu disse, e agora?
Ok, fomos lá, negociamos, e eu tive que mudar minha passagem, pedi dinheiro emprestado para mudar minha passagem, e em vez de ministrar uma palestra, ministrei 3 palestras, 3 dias seguidos, para vender o produto, que era o primeiro treinamento de formação em coach que nós íamos fazer da nossa empresa aqui no Rio Grande do Sul. E aí fizemos então a primeira turma, foi a maior turma de formação em coaching da Febracis, fora do ambiente Febracis, ou seja, numa cidade que não tinha Febracis. E foram 53 pessoas que conheceram essa metodologia nessa primeira turma. Já no meio disso, a gente já estava transicionando para vir para cá. E aí, de mudança para cá, ainda com condições limitadas, nós começamos então primeiros passos da nossa empresa, que começou na sala da nossa casa. Eu e a Sabrina. E aí, naquele momento, a gente começou a empresa e eu trabalhava e ela trabalhava de forma contínua. A cabeça não parava, era direto o dia inteiro, correndo para lá e para cá, viajando daqui para Fortaleza. Eu tinha clientes em Fortaleza que eu tinha que atender lá, eu já era treinador, então ministrava treinamentos lá também, e tinha que vir para cá. E aquele Deus que estava abrindo portas, aquele Deus que eu estava conhecendo, aquele Deus que eu estava tendo intimidade, eu comecei a deixar de lado. Começou a esfriar. Era como se eu fosse uma brasa do braseiro que foi tirado para o lado. E nesse caminho veio então as dificuldades. A Sabrina em Fortaleza, eu aqui, muitas vezes distante, trabalhando o tempo todo, com recursos limitados. Já comecei a me distanciar desse Deus, já não cria mais como eu verdadeiramente cria anteriormente, mas ela se manteve persistente, ela se manteve consistente no caminho, se manteve se alimentando, e eu comecei a esfriar. E esfriando, comecei a entrar em pecado. Comecei a cair. Comecei a não mais caminhar junto com Deus. Começou a entrar o adultério, começou a entrar a pornografia, começou a entrar muitas coisas que me distorceram, que me distraíam, que fizeram errar o alvo daquilo para o qual era o meu propósito. E chegamos a um ponto onde a empresa foi inaugurada, onde a gente tem a sede hoje, com mais de 1.300 metros quadrados, aqui na Nilo Peçanha, ao lado da Adidas. Quem conhece a Febracis? Ok? Ali, onde nós estávamos já inaugurando, em 2018 a gente inaugurou com 1.200 metros quadrados, depois de uma caminhada toda de jornada árdua, eu já desviado, eu já não honrava mais o propósito para o qual eu tinha sido escolhido, tinha sido preparado, tinha sido levantado. A empresa já com dificuldades, a empresa já no vermelho, não tendo resultados. E naquele momento eu estava em pecado. E o pecado ele veio à tona. Ele foi descoberto. O adultério foi descoberto. E na posição que eu estava, isso era um descrédito para aquilo que eu fazia. Eu vendia uma transformação, eu vendia uma alta performance, eu vendia um relacionamento, eu vendia uma vida extraordinária e não vivia. E do dia para a noite, eu me vi sem nada. Sem nada. Tudo aquilo eu tinha jogado fora, no meio do caminho. Tudo aquilo que eu tinha passado, eu tinha jogado fora no meio do caminho. Mas esse Deus que um dia eu conheci lá atrás, Ele sabia para o qual Ele tinha me levantado. Ele sabia para o qual Ele estava preparando. E Ele não permitiu que a Sabrina se desviasse. Ele manteve ela focada, manteve ela presente, junto. E através da oração dela,
através da fé dela, através da intimidade que ela tinha com Deus, nesse momento, me lembro como se fosse hoje, o dia que veio essa informação à tona, e veio de forma... E a própria palavra diz, né, que é colocado nos telhados. A Sabrina saiu de casa com os nossos filhos. E naquele momento eu entendi, de fato, que eu nunca havia tido intimidade com Deus. Naquele dia eu entendi que tudo aquilo estava acontecendo porque eu conhecia Deus, mas não tinha intimidade com Deus. E naquele momento eu decidi então tomar uma decisão na minha vida, que era mergulhar de fato, a conhecer de fato esse Deus que eu via fazer as pessoas prosperar, esse Deus que era capaz de perdoar, conhecer esse Deus que era capaz de limpar toda a sujeira que eu tinha, esse Deus que era capaz de trazer um renovo, esse Deus que era capaz de me trazer um sopro de vida diferente. E eu me lembro que a Sabrina saiu de casa com os meus filhos e eu me joguei no chão de joelhos. Como talvez, cognitivamente, eu possa olhar hoje como talvez a última tábua de salvação. E não tem problema nenhum disso. O problema é você não se render. Mas naquele momento eu me joguei de joelho no chão e comecei a orar, a clamar para aquele Deus que eu conhecia, mas não era íntimo. Que Ele me tirasse tudo, mas não me tirasse a minha família. E eu comecei a orar isso, inclusive entreguei a minha empresa para um franqueador, saí da empresa, entreguei a empresa para o franqueador, porque dinheiro, fama, o negócio, para mim naquele momento era o que menos importava. O que mais importava era o meu verdadeiro patrimônio, que era a minha família e os meus filhos. E eu comecei a orar e clamar para esse Deus de joelho, e eu me lembro assim que foi algo sobrenatural, porque eu nunca tinha vivido uma experiência com intimidade com Deus. Isso era numa sexta-feira, no sábado de manhã, e as pessoas me ligando, os diretores das outras unidades, é uma rede de franquia, né? Os diretores das outras unidades me ligando, o franqueador me ligando, parentes me ligando, e eu não queria atender ninguém, eu só queria estar rendido aos pés do Senhor, orando e clamando para que Ele me desse de volta a minha família. E isso era uma sexta-feira, no sábado, eu nem lembro como foi, mas eu acho que foi a Sabrina que me mandou uma mensagem e disse: eu estou indo aí para casa e eu quero conversar contigo. Nós vamos vencer isso junto. E eu me lembro como se fosse hoje, ela chegando, e a gente sentou, a gente conversou, e a gente começou a orar, e por trás, Deus já tinha feito toda uma preparação para esse momento. Ela já estava fortalecida na fé, já tinha várias outras pessoas intercedendo por esse momento. Eu me lembro que foi um dia antes, né? Nós íamos para uma reunião de um estudo bíblico, na casa de um grande amigo, e eu, em pecado ali, eu cutucava a Sabrina, brigava com ela, fazia tudo que era coisa para ela brigar comigo, para eu dizer assim: eu não vá, não vou. Até a porta da casa desse amigo, desse dia de estudo bíblico, que foi um dia antes de vir à tona toda a informação. Eu fui cutucando ela. Sabe? O marido quando cutuca a mulher, ou a mulher cutuca o marido para dar uma... Alguém sabe como é que é? Sim ou não? Ah, então, sabe como é que é. Aí eu fiquei cutucando ela, para ela dizer assim, fizesse qualquer coisa para eu dizer: não, então vai tu só que eu não vou. E ela, com a sabedoria que vem do alto, essa sabedoria que é verdadeiramente pura, ela olhava para mim e calada, até eu entrar na porta. Quando eu entrei na porta, eu não tinha mais como sair. E aí, o estudo da palavra falava sobre hipocrisia.
na véspera. E aquela palavra entrou como uma marreta em mim, né? E aí depois aconteceu isso, e a Sabrina então veio no sábado para estar comigo, olhou nos meus olhos e disse: eu sei o propósito que Deus tem para a nossa vida. E fez ali, eu acho que acredito que me fez algumas perguntas, fez com que eu trouxesse a verdade para ela, a gente clareou os fatos, eu pedi perdão, ela me perdoou, e ela pegou na minha mão e disse assim: nós vamos passar por isso juntos. Nós não estamos só. Nós estamos com o meu Deus, que é capaz de restituir tudo aquilo que você possa estar perdendo agora. E assim nós começamos, então, no processo, eu e ela, de restauração. Ficamos ali naquele final de semana. Na quarta-feira eu tinha que ir na empresa para falar com os colaboradores, porque isso veio à tona dentro da empresa. Eu tinha 40 funcionários na época. E ela foi junto comigo. A gente fez uma reunião com todos os colaboradores. E eu pedi perdão, eu coloquei a verdade à tona, pedi perdão para cada um deles. Estava saindo dali para ir para Fortaleza, para conversar com o franqueador, para entregar a unidade. E aí nós em oração, nós num processo de restauração, com os nossos líderes espirituais, com a equipe que começou a cuidar de nós, buscando intimidade com esse Deus que eu quero falar para você, que é capaz de fazer o impossível. E eu fui para Fortaleza com a chave da empresa na mão, para entregar para o franqueador. E ele olhou para mim assim, também é um homem de Deus. Ele olhou para mim assim, botou, metaforicamente falando, né? Senta aqui, ou seja, botou a chave na mesa, senta aqui. Ele olhou para mim assim e disse assim: ó, Deus falou comigo, e eu não sei porquê, não sei como, mas você vai voltar e nós vamos passar por isso juntos. E aí me recomendou fazer algumas coisas lá, eu comecei a fazer, e a gente começou um processo de restauração na nossa vida, na nossa intimidade com Deus, colocando Deus à frente. Começamos a fazer um restauro na própria empresa, começamos a mudar a cara da empresa. E aí quando o Fabinho, é Fabinho, né? Fabinho Vargas, né? Fabinho veio falar aqui, foi a confirmação de Deus que eu orei e pedi para Deus me dizer se eu devia falar isso ou não. E quando ele veio falar aqui da academia, né? Academia de empresários cristãos, empreendedores cristãos, para levar a palavra de Deus para dentro dos negócios, me deu a certeza que eu devia falar isso para você. Naquele momento, eu comecei a passar por um processo de restauração na nossa vida e também na nossa empresa. E nós começamos a trazer a presença de Deus para dentro do nosso negócio. Não somente dentro da nossa vida, mas também dentro do nosso negócio. Porque dentro da nossa empresa nós temos um propósito, que é transformar vidas e negócios, através da metodologia, que é aquela que nós conhecemos, que é o coach integral sistêmico, mas porque nós cremos num mundo extraordinário e abundante. Assim como num grande livro, tem lá um capítulo que fala: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. E nós começamos a trazer literalmente a presença de Deus para dentro da empresa. Gerir o nosso negócio, assim como nós gerimos a nossa vida. E esse mesmo livro diz que a glória da segunda casa é muito maior do que a primeira. E o sobrenatural de Deus foi acontecendo a cada dia. Isso eu estou falando de 2019. 2020 vem a pandemia. A nossa empresa já reformulada, com a presença de Deus, com princípios pautados na fé e na palavra, nós crescemos 40%, uma empresa de desenvolvimento humano, crescemos 40% em meio à pandemia. Nós tivemos 10 meses do ano entre o top 1 de todas as 40 unidades no Brasil e no mundo. Porque naquele momento nós entendemos que não é com a força do meu braço,
Não é com a minha condição intelectual, não é com a minha cognição que se faz um resultado desse, mas sim com a presença de Deus. É quando Deus vai à frente, lutando as nossas guerras. É quando Deus vai à frente, garantindo as nossas vitórias. E naquele momento, eu comecei a orar para duas coisas, é o que eu falo para o meu time todos os dias. Eu comecei a orar para duas coisas. Deus, me traga as pessoas certas para que eu cumpra o teu chamado, para que eu cumpra o teu propósito. E Deus, tire as pessoas erradas. Essa tem sido a nossa oração todos os dias no meu devocional, tem sido a minha oração durante todos os dias, que fez com que a nossa empresa fosse uma empresa referência em toda a rede. Hoje nós somos a maior instituição de coaching do mundo. Nós crescemos 40% em meio à pandemia. Nós entramos em 2021, mesmo em lockdown, faturando mais do que todas as unidades Febracis espalhadas pelo mundo. E eu tenho a plena convicção que não é pelo meu talento. Eu tenho a plena convicção que não é pelo talento do time que está lá, mas sim pela sujeição, pelo temor e tremor que nós temos a Deus, de trazer Ele em primeiro lugar, porque Ele é capaz de abrir uma porta que ninguém abre e fechar uma porta também que ninguém fecha. E eu posso dizer, Fabinho, que esse é o caminho. Eu tenho mentorado empresários, eu tenho acompanhado através de processos de coaching, de mentorias, em grupos de maestrias, de mentes mestras, levando o entendimento de princípios judaicos cristãos, de princípios da fé dentro dos negócios. E somente Deus pode fazer, num mundo onde estava 100% fechado. Eu passei minha empresa 10 meses fechada. E em 15 dias, nós mudamos nosso negócio de presencial para online e crescemos 40%. Então, é isso que nós cremos, é isso que nós acreditamos, é isso que eu quero trazer para você como uma palavra de incentivo, que independente daquilo que você está vivendo hoje, Deus tem algo novo para ti. Independente dos desafios que você está enfrentando hoje, Ele é o caminho. Ele é o caminho para você superar qualquer crise. Ele é o caminho para você superar qualquer desafio. Não seja arrogante, não seja prepotente, não seja vaidoso, achar que você, pela sua cognição, pelo seu intelecto, você vai solucionar todos os teus problemas. Um dia eu fui assim. E eu tive que ser jogado no pó para entender isso. E o sábio é aquele que não aprende só com o próprio erro, mas que aprende também com o erro e com o acerto do outro. Então, que nós possamos ser sábios. Que nós possamos, então, ter verdadeiramente o entendimento de que nós somos feitos de corpo, de alma e de espírito. E eu quero falar com você, que talvez não conhece esse Deus ainda. Eu quero falar com você que talvez nessa noite tenha ouvido falar de Deus. E não é porque talvez você está dentro da igreja, não é talvez porque você já se converteu há muito tempo, não é talvez porque você nasceu no lar cristão, que você tem intimidade com Deus. Isso não tem nada a ver. Intimidade com Deus eu faço dia a dia, quando eu entrego a Ele o meu dia, quando eu entrego a Ele a decisão da minha vida, quando eu entrego a Ele o comando da minha vida. Então, independente da sua situação, se você quer se reencontrar novamente com esse Deus, se você quer deixar de ser religioso e se tornar verdadeiramente, intimamente com Deus, eu quero te convidar a ficar de pé, a todos a ficar de pé. E se você quiser realmente se encontrar com Deus, ou conhecer, se reencontrar, ou conhecer esse Deus que eu tenho falado aqui para você, levante a sua mão, quem quiser conhecer esse Deus. Glória a Deus, temos alguém ali, temos aqui, ok? Então eu quero fazer uma oração com você. E aqueles que sentiram no seu coração
que precisam renovar, que precisam talvez entregar a sua vida novamente a Jesus, que precisam verdadeiramente buscar um relacionamento e não um rito, mas um relacionamento verdadeiro com Deus. Faça essa oração junto comigo. E eu quero convidar então para não constranger aqueles que decidiram, que todos nós façamos. Posso contar com vocês? Sim ou não? Ok, então repitam comigo. Senhor Jesus, eu cancelo agora todas as alianças que eu tenha feito com outros deuses, de forma consciente ou inconsciente. Senhor Jesus, coloque o meu nome no livro da vida. E nesta noite, eu confesso em alto bom som que eu te recebo, Senhor Jesus, na minha vida, como único e suficiente Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Quem fez essa oração pela primeira vez, levanta a mão. Quem fez essa oração pela primeira vez, levanta a mão. E eu quero te convidar, então, a ficar com a mão levantada, que nós temos um presente aqui da Donep, que nós vamos até você entregar uma mensagem, trazer uma palavra, para que você possa consolidar essa tua nova jornada em Cristo Jesus. E que você possa verdadeiramente ver uma nova história acontecendo na sua vida. Posso orar por você? E eu já entrego a palavra então a quem, Humberto? Eu vou orar e entrego a palavra para quem? Para você? Ok. Então, inclina a tua fronte aí, a tua cabeça. Pai querido, em nome de Jesus, eu te apresento esses irmãos que aqui estão, Pai. Receba-os na sua presença, Pai. Acolha-os com seus braços. Cuide-os, Pai. Conduza-os no caminho, Pai. Eu profetizo que aqui, Pai, um renovo está nascendo, Pai. Que muitas pessoas aqui entenderam aquilo que o Senhor pode fazer na sua vida, Pai. E que eu te peço, Pai, que o Senhor possa conduzi-los no caminho da transformação. Pai, eu peço que o Senhor derrame sobre a vida de cada um aqui uma unção do Espírito Santo e que eles possam conhecer a Tua presença, Pai. Não de saber, de ouvir falar, mas de sentir nos seus corações a Sua presença e que você possa verdadeiramente viver uma nova história em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, aqueles que creem, dêem um aplauso aí a Jesus. Receba esse Deus na sua vida. Obrigado, Magnus. Podemos sentar mais um minutinho? Muito especial ouvir. Eu e o Sérgio tivemos lá para fazer o convite na Febracis, aqui na Nilo Peçanha. Marcou muito a nossa vida. Desde aquele dia, a gente, a nossa fé é renovada quando a gente escuta uma história, de transformação, de sujeição a Deus, como ele disse, e como vale a pena servir a Deus. Então, eu queria agradecer do coração, porque não é fácil abrir uma vida, abrir um passado, abrir uma trajetória de erros, de acertos, de tentativas, mas que no final, Deus tem esse poder de nos renovar, nos dar uma nova vida. A palavra de Deus diz que nós nascemos de novo para uma nova vida, Então, que essa vida aí, que está em ti, que vai percorrer muito... Eu sei que hoje tu tem uma influência muito grande aqui com líderes da nossa cidade, do nosso estado, e assim como o Fabinho quer trabalhar com liderança, Quanta coisa a gente pode mudar com grandes líderes da nossa nação. Líderes temente a Deus, que vão fugir do mal, Porque a gente vê hoje o mal, alastrado em todas as áreas, mas ali está faltando a mão, de líderes que realmente são conscientes de fazer a coisa certa, como tu falasse, com temor e tremor no coração.
Eu queria agradecer a todos por esse momento, a todos que foram convidados, dizer aquilo que a gente fala na DONEP: quem te convidou te ama muito. Né? Realmente você é de grande valor para essa pessoa, e agora é para nós também. Então, que você preencheu, que você vai se comunicar, nós vamos se comunicar com os próximos eventos, que o ano que vem seja muito próspero, a gente não precisa usar máscaras, né, de nenhuma maneira, e que a gente possa trazer muito mais pessoas. Estamos pensando em ambientes maiores ainda, porque a gente estava com receio desse evento. Né, as pessoas ainda, né, tomando vacina, alguns, né, com medo e de sair na rua. Eu, há poucas semanas atrás, eu estava ainda dentro de casa, né, com aqueles medos que a imprensa nos coloca, assim, e com a situação toda, né? Mas realmente foi de Deus. Agradeço o Mauro Rajbenbach, que foi o primeiro a me ligar: Humberto, nós temos que voltar, não dá mais. Nós temos que perder o medo. E nós estamos aqui, Mauro, de casa cheia, né, e que o ano que vem a gente tenha, né, lugares amplos, lugares agradáveis. Agradecemos o Dado Bir. Nós estamos aqui há uns 6 anos já aqui na Dado Bir. Eles nos recebem tão bem. Né? Então, que fique gravado no seu coração que Deus é um Deus que transforma, que Deus que pegou uma pessoa que estava vendendo tudo. O LX, para quem não sabe, a gente vende tudo usado ali é vendido. E ele vendeu tudo, mas ele ganhou a alma dele. Hoje ele tem uma vida, né, tranquila. Hoje a empresa dele estava nos contando, ele mora num sítio em Capela de Santana. Então ele está lá capinando, às vezes, a empresa dele aqui, ensinando pessoas a amar a Deus. Tu vai na empresa dele, tem livros cristãos, tem música cristã, quer dizer, tem um testemunho vivo ali dentro da empresa, viu, Fabinho? Isso é possível que tu está sonhando, porque é possível. Vai lá visitar. E ele vai ser um palestrante da academia. Isso tu já enxergou, né? Já enxergou. Tá, então, queria agradecer a todos, agradecer a nossa diretoria. Sem o apoio do Ivon, do Adilson, do Sérgio, do Luiz André, do Zago, né? É uma equipe, é uma família que nós aqui amamos fazer o que nós fazemos. É ganhar pessoas para o reino de Deus. Isso não tem preço. Você que fez essa decisão, o seu nome está escrito no livro da vida. E é a vida eterna que nós estamos falando. Não estamos falando aqui em ter sucesso momentâneo. A gente viu que a vida é assim, morreu um artista há pouco tempo aí, morreram parentes, eu perdi a minha mãe na pandemia, mas a vida é assim, nós não podemos perder a nossa alma. E a minha mãe morreu em março de Covid, mas eu sei onde é que ela está. Então ter essa certeza no coração faz toda a diferença, até no momento de luto. Até no momento mais triste da nossa vida, nós temos que ter essa convicção, né? E não ficar sofrendo. Nós ficamos aqui vivos, ela está lá num lugar maravilhoso, porque quem conhece a palavra de Deus sabe, né? Nem olhos viram, a palavra de Deus diz, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para aqueles que o amam. E a minha mãe amou a Deus, o meu pai já tinha ido, né, há mais tempo também, ele morreu nesse caminho. Então, a gente luta para viver, mas a morte ainda não nos separa do melhor. O melhor ainda está por vir. Então, que o ano que vem seja um ano muito melhor. Eu profetizo na vida de todos nós aqui, na tua empresa ainda seja maior ainda, nos sonhos de cada um aqui, que entregue os seus sonhos a Deus e eles vão ser cumpridos. Né? Não quer dizer que nós estamos livres de problemas, de lutas, mas as vitórias vão vir. Vamos saber perseverar. Deus usou uma pessoa simples dentro de um ônibus para dizer para ele, não desiste. E aí ele respondeu não para aquela proposta, que era uma proposta ali tentadora. Ele me contou a dificuldade de ele explicar para a mulher que estava ouvindo aquele telefonema, de ele dizer não para uma proposta que era o maior salário que ele podia ter ganho até então. E ele disse não, mas olha o que ele está vivendo hoje. O que ele ajuda de pessoas ali naquela empresa. A gente testemunhou a alegria com que a gente é recebido. E assim nas nossas empresas todas, né, que a gente tenha essa vida cristã dentro
né, da nossa empresa, da nossa família, como o Fabinho falou, né, não é no CPF só que vai estar Deus, vai estar no CNPJ nosso também, quem tem uma empresa. Então, que a família toda, eu vou encerrar fazendo uma oração. Pai, muito obrigado por essa noite, Pai. Muito obrigado porque Tu nos levou a não desistir, que ainda 2021 nós voltássemos a ativar a Donep aqui em Porto Alegre, Senhor. E que Tu, Pai, leve agora para casa, Pai, corações cheios da Tua esperança, cheio da Tua fé, Senhor, porque Tu tens um dom de fé para cada um aqui, Senhor, para viver o melhor, Senhor, para colher o melhor dessa vida, Senhor, e para a vida eterna também. Em nome de Jesus. Amém.